amigos e amigas da República do Anime, começando a review e análise do episódio 9 de Re:Zero, episódio esse que foi um episódio interessantíssimo, mas antes de falar do que eu separei pra vocês, peço pra você deixar um super like maroto nesse vídeo, inscreva-se na RDA, ativa as notificações para não perder nada e bora lá para o nosso vídeo de hoje. Abrindo os trabalhos do nosso vídeo de hoje de review e análise do episódio 9 de Re:Zero. Essas bruxas são a prova do ditado que no inferno está cheio de boas intenções. A visão distorcida apontada nesse episódio da Daphne mostra o quanto o querer ajudar nem sempre é necessariamente algo bom. Então, uma das 3 grandes bestas feitas pela própria Daphne, eu me pergunto o que são as feras da floresta perto da mansão. Eles foram feitos pelo arcebispo da Gula? Não consigo imaginar Rei fazendo algo assim. Talvez eles também tenham sido feitos pela bruxa, mas não eram importantes o suficiente para serem chamados de grandes bestas. A baleia branca está morta, os grandes coelhos estão no santuário e ainda não vimos a cobra negra. Parece que a barreira está se tornando a principal prioridade agora, mas é a barreira que impede os coelhos de saírem também. Eles estão indo para a área porque Daphne está lá? Primeira pergunta do dia para vocês. Se fosse esse o caso, a baleia branca também não deveria ter ido até ela? Os coelhos estão presos pela barreira? Eles são de alguma forma considerados meio sangue? Talvez eles tenham sido atraídos pelo maná armazenado no cemitério da bruxa, quer dizer, há 6 almas de bruxas por lá. Ainda estou preocupado que ao quebrar a barreira, eles estarão deixando escapar um grande mal, mas eles não têm escolha. Eles são atraídos por mana, isso significa que eles foram atraídos pelo miasma da bruxa, assim como Daphne. Outra pergunta para vocês, é por isso que Paco desapareceu porque ele sabia que os coelhos seriam atraídos por uma grande fonte de maná como a dele? Tudo isso não passa de um plano das bruxas para reviverem? Mais uma pergunta para os senhores e senhoras nos comentários. E a Minerva, que moça fofa, adianto que a história dela é bem legal. Typhon, ou Typhon, aí na pronúncia do Google Tradutor, uma criança fofa, com uma personalidade distorcida, deu até medo dela. Vocês podem saber mais sobre as bruxas em nosso vídeo, todas as bruxas de Re:Zero. Também vou fazer um especial falando de todas as bruxas de forma unitária, portanto, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nada. E o Garfiel salvando Subaru foi simplesmente uma grande contradição. Com o miasma da bruxa espalhado, é bem provável que ele não tenha sentido o cheiro da bruxa no Subaru. Já sabemos que ele será de fundamental importância para derrotar a Elsa, então fique atento aí nos próximos episódios de Re:Zero. Falando do segredo do retorno pela morte, também do chá da bruxa, da nossa bruxa Ekidona, aprendemos que a habilidade de retorno por morte de Subaru são potencialmente ilimitadas. Isso é muito útil porque ele pode usar isso ao seu favor. Ekidona também diz que o retorno de Subaru pelas habilidades de morte é para reescrever o destino dele e de ninguém mais. Então, ele não pode salvar alguém que não deveria ser salvo, separado de seu destino. O que faz sentido, o protagonista não pode realmente morrer. Então, se sabemos que ele tem que superar algo em um número limitado de tentativas, isso tira o suspense. Assim, nunca saberemos quantas vezes o Subaru morrerá para salvar a todos. Agora, Subaru pode dizer com segurança que morrerá quantas vezes precisar para salvar as pessoas que ama. O mistério serviu ao propósito de deixar Subaru cauteloso e não morrer muitas vezes. Tudo isso presumindo que Ekidona estava certa. O chá da ganância de Ekidona continua, e sua sagacidade de sentir o cheiro da bruxa em Subaru permanece como uma maldição opressora. Então o retorno pela morte de Subaru é parte dos delírios da bruxa da inveja. É tão assustador pensar sobre tudo isso enquanto ele escapou da verdadeira morte uma e outra vez, mas com mais sacrifícios desconhecidos que ele mesmo não sabe. Porém, mesmo assim, nosso garoto sabe disso
tudo bem e decide lutar contra o destino, mas é uma batalha infernal. Entender o massacre de Subaru pelos grandes coelhos no último episódio, que faz parte das 3 grandes bestas da bruxa Daphne, sendo uma delas a grande baleia branca, realmente fala muito sobre como não vimos a maioria das bruxas, mas sua presença avassaladora paira sobre nós. Vendo as outras bruxas aparecerem para Subaru, elas podem não parecer tão inofensivas, mas é sua personalidade que realmente mostra seu caráter. Essa é a melhor maneira que posso resumir todas elas, adquirindo conhecimento das 3 grandes bestas da bruxa Daphne. Porém, esse foi um confronto pesado entre o nosso protagonista e ela para eliminar o resto, já que ele acabou com a baleia branca, lembrando que foi ele que derrotou a baleia. O critério para retornar à festa do chá, imposto pela Equidona ao Subaru, levantou muitas dúvidas. Como ele vai fazer isso? Não acho que seja simplesmente gritar por sabedoria. Deve ter algo a mais, um fator determinante para ele acionar o convite. Acho que isso tem a ver com as emoções em estado de pico, ou seja, quanto mais desesperado, maior a possibilidade de receber o convite. Outro grande destaque é o que a Equidona vai dizer para Subaru na próxima vez. O que será? Pois sabemos que deve ser algo importante, que deve mudar os rumos da história. Particularmente, estou bem curioso sobre isso. Falando da aparição da nossa amiga Satella, conseguimos muitas informações nesse episódio, conhecemos várias bruxas, vendo Satella em forma real pela primeira vez. Como não pudemos ver a Emília quando Subaru acordou? Será que Satella está usando o seu corpo no momento? Existe um comentário nos fóruns internacionais que a Satella está selada no corpo da Emília. Se isso for verdade, o selo enfraqueceu? Pois sabemos que a Satella tem 2 personalidades, e uma delas poderia ser justamente a da Emília. Emília seria a personalidade boa e a Satella a personalidade ruim, com um comum entre as 2 personalidades, que ambas amam Subaru. Satella repetindo "eu te amo" tantas vezes me deu arrepios, mas realmente me fez pensar como ela passou a amá-lo desde que ele teve o retorno pela morte desde o início. Me pergunto também por que ela trouxe Subaru para esse mundo, como ela o conheceu, por que ela ama tanto ele. Uma coisa tenho praticamente certeza, que esse despertar dela tem a ver com o fato do Subaru ter tido contato com as outras bruxas. Isso também levanta outra questão, o porquê ela não tem influência na dimensão da Equidona. Talvez Subaru possa atraí-la de volta contando a Garf sobre o retorno por morte, ou dizendo que a ama também, porque ela quer ir para a mansão. O que tem lá que poderia atraí-la? E para finalizar, falando do nosso Marquês, eu sabia que o Marquês tinha outro exemplar do Evangelho, Livro da Sabedoria. Essa é a conexão entre ele e a Beako, e como ele sabe tanto sobre Subaru, seu poder e eventos futuros. Ele estava falando com Satella na última cena ou Subaru? Ficou uma grande dúvida sobre quem o nosso Marquês estava falando. Eu particularmente acredito que ele estava falando com Subaru. O miasma estava transformando o mundo no inferno. O que é o inferno nesse mundo? E por que ele quer seguir Subaru até agora? Isso está se transformando em uma espécie de amor por ele? Talvez depois de ver a sua tenacidade no Evangelho, e se ele tiver a única outra cópia, supondo que ele esteja correto em dizer que existe apenas 2 cópias, então ele se tornou ainda mais suspeito de ser o responsável pelos eventos da mansão. Ou isso, ou é um arcebispo com um evangelho defeituoso, já que o Marquês deu sua palavra, e sabendo o quanto a palavra de alguém significa nesse mundo, que até mesmo a Equidona acha que é vergonhoso voltar atrás na palavra, basicamente insinuando que Subaru cometeu uma tonelada de erros, embora ele apenas tenha voltado agora. Foi porque ele morreu muitas vezes? Ou ele passou muito tempo com Equidona e as outras bruxas, e ele não estava respondendo ao seu chamado, então ele ficou com muita inveja, no caso o nosso Marquês. Uma redefinição simples corrigirá tudo isso? Esse loop está muitíssimo diferente do primeiro. Basicamente me pergunto como Subaru vai resolver
todas essas questões: lidar com Elsa, matar o grande coelho, ajudar Emília no teste, ganhar a confiança do Garf, parar Satella e ainda descobrir quem é o traidor. Só uma coisa certa: vai rolar morte do nosso protagonista, a questão é justamente o depois. E é isso, galera! Lembrando que falei de forma rápida, breve e objetiva, por isso pergunto pra você: diz aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio, informações complementares que a gente vai conversando por aqui. Deixe o like, inscreva-se no canal, falei tudo que tinha que falar, fico por aqui, obrigado pela sua atenção, tchau!